Agora para falar sobre política com o jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Oi, Alexandre, bom dia, obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes, é sempre uma satisfação começar a semana aqui. Bom, a gente agora passou pelo período das convenções partidárias, já sabemos quem são os candidatos. Sexta-feira começa a campanha eleitoral, né? Bloco na rua, pessoal na internet, redes sociais e aí afora. E sem nenhuma grande novidade, né? Quando a gente começou a discutir aqui a possibilidade de candidaturas, já se contava 5, né, Alexandre? E ficou nos 5, né? Com uma pequena alteração aí de Alba com Maria Regina, né? É isso aí, sempre se tinha esse desenho. Havia um desenho também que a Maria Regina poderia ser candidata, ela estava com um bloco na rua, como você disse, mas também todos os indicativos apontavam que ela também poderia parar de vice do Egídio Ferrari, que realmente aconteceu. Então o desenho da eleição aqui em Blumenau não tem novidades nessa reta final do período, porque o próprio deputado Egídio passou a ser uma novidade quando foi escolhido pelo governador Jorginho Melo para ser o candidato pelo PL. Então nós temos um campo de 3 candidaturas do centro para a direita, tentando, né, colar na imagem do Bolsonaro, cada um do seu jeito, e 2 candidaturas do campo da esquerda, sendo que uma mais esquerda, que é o PSOL, e a deputada federal Ana Paula Lima, do PT, que vai tentar dar uma suavizada, sem esquecer as ações do governo federal aqui em Santa Catarina. Nós já temos aí no Divulga Cand, que é o local onde você pode entrar, né, que é do Tribunal Superior Eleitoral, e conferir todos os detalhes de todos os candidatos a prefeito ou a Câmara de Vereadores, né, sobre o registro de suas candidaturas. 134 candidatos a vereador, Alexandre, estão registrados, e 4 a prefeito e vice. Então falta só o registro da candidatura do Ricardo Alba, né, para oficializar aí essas candidaturas. Eu acho que de alguma nominata. Eu acho que a nominata do Podemos não tinha entrado ainda. Vereadores. Nós devemos ter 170, talvez 180 candidatos a vereador. E falta ainda do deputado Ricardo Alba. E aí, nessa ferramenta do Divulga Cand, Jorge e ouvintes, é importante a gente acompanhar uma questão, basicamente, ali os candidatos à majoritária são obrigados a registrarem o plano de governo. E o Informe Blumenau tem feito, à medida que isso vai parar lá no Divulga Cand, tem compartilhado com os nossos leitores os planos de governo, até para as pessoas entenderem. Então, o Informe Blumenau já fez o do candidato Egídio, já fez da candidata Ana, agora fez do candidato Tramontim, e aí acabou aparecendo também o registro da Rosane Magali Martins do PSOL, que a gente ainda não fez, vai fazer hoje à tarde. E é interessante a gente dar uma olhada nesse plano de governo. Por exemplo, algumas coisas. O deputado Egídio colocou lá que vai criar a Guarda Armada. Bom, é uma novidade. A deputada federal Ana Paula Lima está dizendo ali que vai criar a UPA. Opa, é uma novidade. O material do Novo está muito mais como estratégia de marketing do que um plano de governo, porque está muito genérico. Gestão eficiente, concurso, processo seletivo para cargo comissionado, aquelas coisas que a gente já ouviu falar. Mas, por exemplo, está lá no plano de governo do Partido Novo que vai capacitar e treinar os guardas municipais para atuarem na segurança. Opa, como é que vai acontecer isso? Né? Porque, em tese, não pode. Como é que vai acontecer isso? Então, eles não falam em criar uma guarda, mas falam em capacitar e treinar nos moldes da PM, para segurança em escola. Opa, mas tem que ver como é que vai acontecer. E uma outra coisa que também me chamou a atenção no programa de governo do Partido Novo é uma competição de melhor desempenho das escolas municipais. Bom, tudo certo. Então, é importante que o eleitor tenha um tempinho de olhar lá, no próprio informe, que ali está tudo na íntegra. É meio chato, tem que ler, tem muita repetição.
Tem muitas falas genéricas, vamos melhorar isso, vamos fazer aquilo e tal. Bom, tudo bem, vamos fazer, tem que fazer mesmo, mas como? Como é que a gente vai tratar? E a partir do dia 16, Jorge, como você falou que começa a campanha eleitoral, ainda não no rádio e na televisão, mas pode se discutir nas entrevistas, nas falas, a gente vai poder esmiuçar com os candidatos para entender como é que eles vão fazer essas propostas. Como é que o deputado Egídio quer criar essa guarda? Como é que ele vai fazer? Como é que é a questão dos valores? Como é que a deputada Ana Paula Lima está prevendo essa UPA? Que história é essa de preparar e capacitar os agentes da guarda que o Novo está querendo? Então vai ser uma boa oportunidade para que os candidatos venham a público falar de suas propostas e principalmente explicar como é que vão realizá-las. E isso é muito importante, né? É importante a gente saber e ter noção, né, de qual é o caminho que eles pretendem seguir para cumprir o que estão prometendo, né, Alexandre? É verdade. Primeiro é entender o que eles estão se comprometendo. E segundo, como é que eles vão cumprir? Porque palavras ao vento a gente está muito acostumado. Em ano eleitoral, então, elas se repetem, se sucedem, vêm propostas mirabolantes. Mas nós temos pelo menos 3 candidaturas, que as candidaturas que a gente está citando aqui, são candidaturas consistentes e que, no desenho atual, antes de começar o processo, a gente diz, bom, esses 3 ali, 2 podem muito claramente estar no segundo turno. Então é importante que o eleitor conheça o que eles estão propondo e entendam de que forma eles querem fazer aquilo, e se não é só bravata. Nesse momento, Alexandre Gonçalves, pela tua experiência, conhecimento que você tem, Blumenau encaminha para um segundo turno das eleições municipais? Nesse momento, sim, Jorge. Tudo já assim, porque nós temos 3 candidaturas competitivas, sendo que 2 bastante competitivas e uma do campo da esquerda. Que é a dúvida, qual é o teto desse campo da esquerda? 20, 25, não, é 15? A gente não sabe. Agora, então, será que o teto vai levar a candidatura de Ana Paula Lima para o segundo turno? Bom, não sei. Quanto às candidaturas de densidade eleitoral menores, como a do ex-deputado Ricardo Alba, como da advogada Rosane Magalhães, vão estourar a boca do balão? Porque na medida que uma delas talvez surpreenda, vai tirar votos de algum lado, né? Se isso acontecer, né? E sempre se imaginou uma disputa bastante acirrada entre Novo e PL, entre Tramontim e Egídio. Bom, isso nós estamos falando antes do jogo começar, aquela coisa do jogo, como é que vai ser? Às vezes um jogo que se imagina aparelho, um vai lá e faz um gol na largada e ganha de goleada, acontece. Mas pode ser o jogo parelho. Então, a grande expectativa hoje é dizer, como é que vai começar a campanha de fato? Como é que eles vão se movimentar? E especialmente no final do mês, aí sim, quando começa o horário eleitoral no rádio e na televisão, como é que eles vão trabalhar e que forma isso vai impactar na cabeça do eleitor? É verdade, né? Vamos ver. E o que você espera dessa campanha eleitoral para o Executivo? Bom, eu acho que qualquer cidadão quer esperar proposta, quer esperar debate de alto nível, quer esperar menos politização nacional, que a gente tem visto. Quem é mais Bolsonaro, quem é menos Bolsonaro, é uma catarse e que a gente discute pouca coisa da cidade. Eu não quero uma campanha aqui nesse momento discutindo o STF, eu não quero discutir no Venezuela, eu quero uma campanha discutindo os problemas de Blumenau e as soluções para esses problemas, se não as soluções, pelo menos encaminhamentos, que tem alguns problemas que realmente nenhuma gestão no seu período vai conseguir solucionar. É isso que eu espero. Conhecendo os candidatos, eu não imagino que haja um enfrentamento, um nível de agressividade muito grande nos horários eleitorais. Há uma dúvida, um ponto de interrogação, como é que deve ser a campanha do ex-deputado Ricardo Alba? O Ricardo Alba sempre foi um cara de uma verve muito forte, bastante eloquente, com bastante críticas. Ele, nessa fase ainda da pré-campanha, ele tem feito isso. Críticas contundentes
A grande maioria mirando na administração municipal, claro, com impacto na candidatura do Egídio. Será que ele vai manter essa conversa, esse nível de campanha? Agora, os demais eu não acredito. Eu não acredito que haja... que a campanha da deputada Ana Paula Lima, por exemplo, venha com uma agressividade, porque eles vão tentar suavizar um pouco a imagem do PT aqui em Santa Catarina para tentar evitar a rejeição. O candidato Egídio, bom, ele tem 60%, mais ou menos, do tempo de propaganda de TV e rádio. Ele não se justifica ele ir por alguma briga numa situação dessas. E o candidato Odair Tramontim, que tem pouco tempo, tem 1 minuto, como é que vai fazer com a sua estrutura? Vai gastar só para ficar criticando? Lembrando que o eleitor também não gosta muito dessa coisa de candidato que só xinga, que só chuta a canela. Então eu acredito que vai ser uma campanha propositiva, pelo menos na aparência, porque a gente também entende, Jorge, que uma coisa é a campanha formal e outra coisa que acontece muito é a campanha dos bastidores, principalmente nas redes sociais hoje, que são um grande catalisador, um grande impulsionador de informações. Então, que tipo de informações vão ser repassadas? A gente já vê o nosso WhatsApp funcionando, com baixaria de um lado, com baixaria do outro, com crítica aqui, relembrando coisas que A falou, relembrando coisas que B falou. Mas olha que a campanha ainda nem começou. Então imagina quando começar aí esse clima esquentar e aí as pesquisas eleitorais começarem a subsidiarem os trabalhos dos marqueteiros e dos coordenadores de campanha. Essas pesquisas é que refletem no tom da campanha, né? Sem dúvida. Um candidato que está bem de um jeito, bem do outro. Então, tudo vai se mensurar a partir de agora. Todo mundo está trabalhando com pesquisa, todo mundo está analisando pesquisa. Eu vejo pesquisas quase todos os dias. Agora, quando começar o bloco na rua, televisão, rádio, como é que as pedras se movimentaram? Como é que foi? A favor de um, a favor do outro, e aí isso dita muito o ritmo da campanha. E também tem as pesquisas do reflexo do próprio candidato, né? Do que ele falou, Exato. De como ele agiu, tal, para ver se ele continua naquele tom ou muda o tom, né? Nesse sentido. E agora vai começar uma série de questões que são importantes, debates, entrevistas, e ali que o candidato vai botar a sua caixa de ferramentas à disposição do eleitor, e aí tem algumas coisas que podem surgir, tem algumas pegadinhas que podem acontecer, tem algumas propostas que podem tomar corpo a partir dessas falas. Então, é por isso que eu digo que é muito temeroso a gente fazer qualquer avaliação nesse momento. Primeiro, segundo, vai ter segundo turno? Bom, tudo indica que sim. Pode não ter? Pode. Para que lado? Bom, para qualquer lado. Vamos aguardar. Eu, particularmente, não sou muito fã de debates, né? Porque o debate minimiza muito a discussão em torno de um assunto. Gosto mais das entrevistas porque você pode explorar mais o candidato e alguma referência que ele fez durante a campanha, né? E é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui. É isso aí. Jorge, até antes de entrar no detalhe da nossa cobertura, o cabelo branco faz coisa, eu acredito que eu já tenha mediado na minha carreira aí tranquilamente mais de 10 debates aqui em Blumenau, em Florianópolis e no Rio Grande do Sul também. Eu nunca gostei também do debate, porque o debate ele tem regras, é muito engessado, apesar que a maioria dos grandes veículos já está flexibilizando o debate, mas tem muito político que é resistente. Então, a gente percebe um engessamento muito grande. Aí você pergunta A, o candidato responde B e fica por isso mesmo, a gente não consegue. O debate é importante para quê? Eventuais tropeço em casca de banana, é isso, que alguém faz uma bobagem tudo e vai para a rede social, ou alguém que tem uma fala tão contundente que deixe um outro adversário, que também pode ser usado para a rede social. Então, eu concordo contigo que o debate ele acrescenta pouco. Ele pode ter até uma emoção, mas não tem efeito prático.
As entrevistas são os espaços que os jornalistas comprometidos podem fazer as perguntas que eles entendem que tenham que ser feitas pelos candidatos sem amarra, apesar que algumas amarras a gente acaba tendo que ter um determinado cuidado. E a partir disso, né, Jorge, a gente montou uma estrutura de cobertura e uma parte dessa estrutura a gente vai ter uma parceria muito grande com a Rádio Itaberá, que é a entrevista na reta final da campanha. A partir do dia 23 de setembro, a gente já fez o sorteio com todas as coordenações de campanha, meia hora de entrevista, entre 11 e 11h30, de segunda a sexta, 23 a 27, se eu não me engano, transmissões ao vivo pela rádio, nas redes sociais da rádio, nas redes sociais do Informe Blumenau. O Informe Blumenau já começa a fazer as entrevistas a partir da semana que vem. Nós vamos fazer 5 entrevistas também gravadas na largada, e nós vamos exibir essas entrevistas no final de semana do dia 23 de agosto, e nós vamos aí, sim, que a gente vai fazer uma ferramenta mais engessada, porque a gente vai colocar os cortes no Instagram. E qual foi a forma para que tivesse equilíbrio? A gente vai fazer uma entrevista mais longa, de 40 minutos, mas a gente decidiu separar 6 temas de interesse geral da cidade, iguais para todos os candidatos, cada um vai ter 3 minutos para falar. Então nós vamos seguir a entrevista, num determinado momento nós vamos falar, agora vão começar as perguntas do Instagram de um assunto X, o assunto, vamos lá, saneamento básico. O que o fulano fala? E eu vou poder interferir no meio da resposta desse candidato se eu achar que ela está incompleta, se ela não me satisfez. Então, na segunda-feira, o candidato vai falar sobre saneamento básico, outro dia... Então, vão ser temas iguais. E isso, fazendo a nossa entrevista maior, depois nós retomamos a entrevista. E fora a cobertura diária, a volta da cobertura do Entre Linhas, vamos fazer entrevista com os candidatos a vice, que não tem o mesmo impacto, mas é importante também as pessoas entenderem quem são os nossos nomes de vice. E conhecerem, né? E ultimamente os vices têm tido muito protagonismo. Vale lembrar que o prefeito Mário era vice de Napoleão Bernardes e ocupou esse espaço. Então a gente tem percebido que os vices têm tido protagonismo na gestão. Então é importante também que o eleitor entenda quem é o número 2 na hierarquia da prefeitura do próximo ano. Bom, vamos lá. O que esperar da campanha eleitoral para a Câmara de Vereadores, Alexandre? Né? Porque a concorrência é difícil, né? São aí esperados entre 170 e 180 candidatos. É uma campanha muito difícil dessas 15 vagas na Câmara de Vereadores. Lembrando que eles têm o espaço de ter propaganda de rádio e televisão, mas não é ali que eles conseguem fazer a diferença. E aí tem candidatos de todos os tipos, Jorge, né? Tem um candidato mais de rede social, que tem uma capilaridade grande na rede social e consegue fazer, através dela, chegar no seu nicho. Tem aquele candidato comunitário, né? Aquele candidato que é do bairro, que trabalha, que milita, que está nas regiões. Tem aquele candidato que, de repente, é de um determinado segmento e aquele segmento o abraça. Essa é uma eleição que vai ter... se a gente trabalhar com 180 candidatos, vai ter pelo menos 120 candidatos a menos que em 2020. Vai ter... possibilidade de 80 mil, mais ou menos, eleitores a mais que na relação de 2020. Digamos que desses 80 mil, 20, 25 não compareçam. Nós estamos falando de 50 mil eleitores, é muita coisa, né? E com regras diferentes da eleição passada. Precisa, no mínimo, o candidato para estar valendo 2.500 votos, no mínimo hoje, sem ver quanto é que é. A gente precisa ver o coeficiente eleitoral. Então, nós estamos falando desse... nós vamos ter ali uma média de 170, 180 candidatos. 30 vão ser candidatos para chegar. 30, 35... né? Então, vai tu precisar... Mas qual é a diferença de uma candidatura a vereador? Que tu não precisa atingir a maioria.
Tu precisa chegar a um determinado número do teu segmento. Então, tu não precisa te preocupar em ser um vereador para todos. Se o número X, 2.500, 3.000 eleitores confiarem em ti, 4.000, a tua chance de estar no parlamento é enorme. Então, se grande maioria não gosta de ti, não tem problema. Importante que tu tenha uma base que te garanta ali. E aí também tem o índice que os partidos têm que atingir. Até hoje eu estava trabalhando com 12.500 votos, que é o que a maioria dos partidos trabalha tem falado. Nesse momento. Isso daria 2.500 também para o candidato ter 20%. Agora, essa é a média, mas hoje, antes de vir para a rádio, eu estava tomando café, teve gente que falou 14.000. Pode ser. A gente ainda não tem essa noção. Mas vai ser uma eleição muito difícil, com nomes muito competitivos, menos partidos, então vai ter mais gente de densidade, né, participando desse processo eleitoral. E aí também, lembrando, tudo depende também do desempenho da chapa majoritária, porque uma majoritária bombando ajuda também os candidatos a vereador também. E se houver um equilíbrio, equilibra tudo, né? Equilibra em cima e equilibra embaixo. Equilibra em cima e equilibra embaixo. Mas só que temos que entender que, por exemplo, uma chapa, que é a chapa em torno do deputado Egídio Ferrari, tem 8 partidos. Na verdade, são 8 partidos, com a federação são 7 nominatas. Então, a probabilidade deles fazerem uma grande maioria não precisa ser bidu nem nada, vai ter. Já a candidatura em torno do Odair Tramontim são 2 partidos. Então, nós estamos falando de 32. 32 aqui, 112 aqui. A terceira candidatura da Ana Paula Lima, apesar de ter 6 ou 7 partidos, ela só tem uma nominata, que é a da federação. 16 nomes. Então, a gente já sabe como é que vai ser a correlação de forças de início da Câmara, porque nunca se segue até o final. Porque assim, aqui tem 112 candidatos de 8 legendas, de 7 nominatas, é óbvio que eles vão fazer a maioria. Porque por mais votos que façam os outros, não tem gente para receber tanto voto. Mas assim, né, com a força que tem a candidatura da Ana Paula, por exemplo, né, com 16 nomes, teoricamente, né, não é uma divisão menor, então um acúmulo de voto maior? Não necessariamente, porque tem um... vamos lá, o que tu tem que imaginar? Quantos votam no PT, por exemplo? Bom, precisa 12.500 para votar, para entrar um. Ano passado, na eleição passada, se eu não me engano, teve 7.000 votos. Tá, vamos lá. Na legenda. Toda a nominata, 7.000 votos. Vamos lá. Bom, estou falando, tem muito mais votos, muito mais eleitor e muito menos candidato. Então, a tendência é fazer mais. Mas vamos lá. Então, o PT, 12.500, faz 12.500, se fizer, elege um. Bom, aí faz mais 12.500 para eleger 2. 25 mil votos seriam, né? 25 mil votos, então, num número hipotético. Bom, mas não, então quem sabe pela sobra. Bom, então tá, então seria 12.500 mais 8.000, faz 20. É o pau da goiaba. Vai ter muito partido grande que talvez não eleja um. Né? Como é que essa coisa do 22 do Bolsonaro vai impactar na campanha proporcional do PL? Vai ser arrasa quarteirão? Vai ter muita gente votando no 22 e que vai captar? Pode ser. O PL, por exemplo, tem toda uma tendência de fazer uma boa nominata. E aí entra os cálculos da sobra. O Novo, que fez 2 na eleição passada. Bom, daqui a pouco o candidato Odair Tramontim dispara, leva mais gente, né? Todo mundo vê, poxa, vamos, né, dar esse suporte. Então, esses desenhos precisam ser vistos. Mas, claro, um partido que tem
uma nominata, ele precisa ter votos, porque aí a disputa é interna, ele precisa ter votos suficientes para levar 1, 2 ou 3. Mas é isso, tem uma série de partidos grandes que vão ter uma dificuldade grande. E o PT realmente é um ponto de interrogação. Eu acredito que depois de 2 eleições bastante ruins aqui em Blumenau, o PT tem um desempenho melhor do que foi nessas 2 eleições, inclusive para a Câmara de Vereadores. Elegeu as 2 vezes o Adriano Pereira, que é candidato de novo à reeleição, mas foi o pau da goiaba, foi difícil. Mas eu acredito que vai ser melhor. Agora, eu não consigo cravar hoje qual é o desempenho eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? A gente vai ter uma renovação significativa, será, na Câmara de Vereadores? Ou todas as regras novas, né, e toda a dificuldade que se tem nesse sentido que você está explicando aí, favorece mais quem já estava com cargo na Câmara? Sempre quem tem cargo leva vantagem. Sem tem cargo não. Sempre quem tem mandato leva vantagem porque ele tem cargos para trabalhar para ele. Certo. Entendeu? Tem assessores. Esses assessores, obviamente, vão trabalhar. É a mesma coisa, tem um monte de gente boa aí que está sozinho. Agora, se tu tem lá 3 assessores de confiança, tem um estagiário, claro que essas pessoas vão estar trabalhando, daí tu vai me dizer, não, mas não pode. Não pode. Mas, assim, dá aquele jeitinho brasileiro, não está trabalhando no horário de trabalho, no horário de expediente, acontece. Normalmente, as últimas taxas de renovação têm sido 1/3 aqui da Câmara. 1/3, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vamos lá. Uma cadeira vai ser renovada, certeza. Que é a do Carlos Wagner, do Alemão, que é candidato a vice, então ele não concorre. Então nós temos 14 vereadores candidatos à reeleição. Esse é o maior número das últimas 2 eleições de candidatos à reeleição. Só que, por exemplo, 3 estão no mesmo partido, no PL. O Ito, o Jovino e o César Campesato. O PL elege quantos candidatos? E lembrando que nesse mesmo PL tem mais pelo menos 3 ou 4 nomes que prometem ter um bom desempenho eleitoral. Quer dizer, um desses 3 ou 4 nomes que eu estou falando pode tirar alguém, um desses ali, vereadores. Né? Então essa é uma questão. O PP, por exemplo, o PP tem 2. O presidente Almir Vieira e o ex-secretário Marcelo Lanzarin. Bom, o PP se fala muito no bom desempenho do delegado Rodrigo Marchetti, que foi suplente e que está no PP hoje. Será PP se estima no máximo 2? Será que são os 2 vereadores? Ou é o Marchetti mais um? Ou não é nenhum desses? Né? A tendência é que fique um desses 3. Bom, se for Marchetti mais um vereador fora. Vale para a Federação PSDB e Cidadania? Tem 3. Né? Matias, o Maurício Gol do PSDB e o Bruno Cunha do Cidadania. Será que elege 3? Pode ser, mas não é fácil. Eleger 3, difícil nessa conjuntura. Bom, se não eleger 3, cai um. Um já cai. Né? Então, nessa brincadeira, rapidinho, eu já falei de 3 ou 4 que talvez não entrem. E aí tem alguns pontos de interrogação. O Podemos elege? A vereadora Cristiane Loureiro. É provável, mas não é certo. O PSD elege Silmara Miguel. É provável, mas não é certo. União Brasil está com uma nominata relativamente fraca. União Brasil tem um bom candidato, o professor Gilson. Será que vai ter voto para chegar? Então, outro, se bem que ele não conta na eleição, republicanos, porque o Egídio não terminou o mandato. Bom, será que o Egídio Beckhauser se elege? Então, nessas contas, esses partidos que eu falei, será que eles chegam a 12.500 votos?
Pode chegar, mas não dá para cravar que é pule de 10. Então nós temos pelo menos uns 5, 6 partidos que há um grande ponto de interrogação sobre qual a quantidade de votos que vai fazer. Assim, eu não tenho dúvida que o PL chega, eu não tenho dúvida que o PP chegue, que a Federação Cidadania chegue, que o Novo chegue. Né? Agora, a partir dali, a gente começa a ter... O próprio MDB, eu acredito que chega com mais... Né? Será que muito mais? Então, é essa conta que a gente tem que fazer. Os outros é tudo ponto de interrogação. E aí, insisto aquilo que eu falei agora há pouco. O PL vai estourar? Se o PL estoura, tira a vaga do outro. O Novo pode estourar numa eventual uma ascendência do Tramontim? Pô, aí tira mais um. Então, é essa a expectativa. Então, sobre renovação, eu acredito que vai ser a mesma média das últimas eleições, uma coisa de 1/3 das cadeiras na Câmara. Tá que certo. É pouco. É verdade. Alexandre Gonçalves, só para confirmar de novo, né, Alexandre? Quando é que começam a ser exibidas no portal Informe Blumenau as entrevistas com os candidatos? A partir do dia 23 à noite, que é uma sexta-feira, 24, isso, dia 23 à noite, as entrevistas vão na íntegra no portal, no site, no portal, no Facebook, no YouTube. Né? E ficam lá essas entrevistas, a gente compartilha o link no WhatsApp e a partir de segunda-feira, dia 26, durante 6 dias, cortes no Instagram iguais sobre o mesmo assunto. Então o informe dá essa largada. A partir do dia 16, que é o primeiro dia liberado para a campanha, todos os candidatos têm um espaço para escrever um artigo. Porque eu quero ser prefeito de Blumenau. Cada um escolhe o tamanho, o seu texto e tal, vai também estar compartilhado no Informe Blumenau. Então essa é a primeira série de entrevistas e a segunda, a gente sai na largada e na segunda a gente sai e na reta final da campanha, no segundo momento da campanha, quando as coisas já estão para se definir, nós aqui em parceria com a Rádio Itaberá vamos estar fazendo essa transmissão ao vivo, também mais uma oportunidade para que as pessoas... esse é um momento crucial para o eleitor e para o cidadão. Ele precisa se informar, porque é o papel dele, ninguém pode fazer isso por ele. Ah, eu ouvi falar talvez tal coisa, o cara falou aquilo. Não. É a sua vez, não vai faltar oportunidade. Nós vamos fazer isso, todos os colegas de imprensa vão fazer isso. Exato. Tem debate, tem propaganda de televisão. Então o eleitor não pode se omitir. Nós estamos decidindo o futuro da nossa cidade, da nossa aldeia, onde a gente anda, onde a gente come, onde a gente procura tratamento de saúde, onde os nossos filhos têm escola. Então é uma responsabilidade muito grande. Pelo menos escolher conscientemente. Se daqui a pouco não der certo ou a tua escolha não for a vencedora, paciência, mas pelo menos que você saiba que tu cumpriste o teu papel democrático. É isso aí. Aqui na Itaberá, em setembro, de 23 a 27, 11 a 11h30 da manhã, né? Meia hora de entrevista aqui na Itaberá, na reta final. Alexandre, obrigado pela participação. Jorge, um grande abraço, uma excelente semana de trabalho para todos nós. Alexandre Gonçalves, jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, conversou com a gente.